Capítulo 8. O autor da história da vida. Dúvida é uma pergunta sincera, descrença é não querer ouvir a resposta. Ian Judson. Pensa na pessoa mais teimosa para quem é quase impossível falar de Deus. Um ateu decidido. Não apenas ateu, mas o mais famoso filósofo ateu de sua época. Esse era o inglês Anthony Flew, o maior ateu do século XX. Flew é considerado o principal filósofo dos últimos 100 anos. Seu ensaio Teologia e Falsificação se tornou um clássico e a publicação filosófica mais reimpressa do século passado. Ele passou mais de 50 anos defendendo o ateísmo. Para piorar, achava que sabia tudo de religião, já que era filho de pastor metodista. Formou-se em Oxford, lecionou em universidades importantes, mas foi justamente a vontade de buscar a razão de tudo que fez com que ele revisasse seus conceitos sobre a fé. No livro Um Ateu Garante, Deus Existe, Flew conta como chegou a negar a existência de Deus, tornando-se ateu. Na segunda parte da obra, ele analisa os principais argumentos que o convenceram da existência do Criador. Na página 144, seguindo o paradigma aristotélico, ele escreveu: Minha jornada para a descoberta do divino tem sido até aqui uma peregrinação da razão. Segui o argumento até onde ele me levou, e ele me levou a aceitar a existência de um ser autoexistente, imutável, imaterial, onipotente e onisciente. Flew, que faleceu em 2010, não é um caso isolado. Outros cientistas e pensadores têm feito o caminho da descrença para a crença. Em seu livro A Evidência de Deus, Harmonizando Fé e Razão em um Mundo Pós-Secular, Patrick Glynn, PhD pela Universidade de Harvard, mostra por que abandonou o ateísmo. Ele comenta: a morte de Deus tem sido baseada numa interpretação errônea, fundamental da natureza do universo, num quadro muito parcial e defeituoso que a ciência pintou lá no fim do século XIX. Agora, aquele quadro está sendo substituído por um novo, muito vastamente complexo e decisivamente mais compatível com a noção de que o universo foi planejado intencionalmente por um criador inteligente. Francis Collins é outro ex-ateu famoso. Em seu livro A Linguagem de Deus, ele afirma que a base racional para se crer na existência de um criador e que, na verdade, os descobrimentos científicos aproximam o homem de Deus. Collins ficou mais conhecido por ter dirigido o projeto Genoma, juntamente com Craig Venter, e diz que uma das grandes tragédias do nosso tempo é a impressão que se criou de que a ciência e religião devem estar em guerra. Decifrar o genoma humano não gerou conflito em sua mente de cientista. Collins foi ateu por muitos anos, até que, no exercício da medicina, comprovou a força que a fé transmite a seus pacientes nos estados mais críticos. Impressionado por esses exemplos, pediu conselhos a um pastor, que lhe recomendou a leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, do também ex-ateu e professor de Oxford, C.S. Lewis. Esse livro mudou a vida do cientista. Segundo pesquisa realizada no ano de 2000 pela Princeton Survey Research Associates, 94% dos norte-americanos acreditam na existência de Deus. No Brasil, esse percentual não fica muito abaixo, mas há outro grupo bem menor, porém em relativo crescimento, o dos que se declaram sem religião. Até os anos 70, eles representavam apenas 1% da população brasileira. Em 90, já eram 5,1% e em 2000 saltaram para 7,2%. Eles se dividem basicamente em 3 grupos. Primeiro, os que acreditam em Deus, mas perderam contato com as igrejas, são pessoas religiosas não praticantes. Segundo, os agnósticos, que têm dúvidas sobre a existência de um ser supremo.
E 3. Os ateus, que negam a existência de qualquer forma de divindade. Entre os ateus, há um grupo que, segundo estimativas, situa-se na faixa dos 3% da população. São os ateus militantes. Alguns desses se auto-intitulam brights, ou seja, brilhantes. O objetivo dessas pessoas é conclamar os que não possuem fé religiosa a assumir o ateísmo e, se possível, atrair alguns crentes para seu lado. Mas por que será que o ateísmo vem crescendo a despeito da esmagadora maioria dos que creem? O psicólogo norte-americano Michael Shermer, diretor da Sociedade dos Céticos e autor do livro Fronteiras da Ciência, onde o que faz e o que não faz sentido se encontram, aponta ainda outro problema: o aumento do irracionalismo. Pesquisas mostram que cada vez mais se acredita em astrologia, experiências extrasensoriais, bruxas, alienígenas e discos voadores. Para ele, o irracionalismo tem aumentado principalmente por culpa da comunicação de massa e da internet. As pessoas que vivem da exploração dessas crenças são hábeis na utilização desses recursos. As religiões tradicionais vêm perdendo muito espaço nos últimos anos, o que tem deixado um campo aberto para crenças alternativas como paranormalidade e cultos da nova era. Se o problema se resumisse ao crescimento do irracionalismo apontado por Shermer, teríamos que admitir que ele está coberto de razão, mas a capacidade de generalização dele só encontrava rival em outro ateu, o biólogo britânico Richard Dawkins. Autor de vários livros darwinistas, Dawkins escreveu também a obra Deus, um Delírio, na qual afirma que a religião é perniciosa por ter originado aberrações como a Inquisição Católica e os terroristas islâmicos. Antes de comentar essa injustiça cometida pelo biólogo, façamos uma pequena pausa para notar como o jornalista Ali Calmel percebeu a incoerência do título Deus, um Delírio. Quando soube que o biólogo Richard Dawkins tinha escrito Deus, um Delírio, fiquei intrigado. Então o cientista conseguiu a prova de que Deus não existe? Mas, na página 80, acontece o óbvio. Numa gradação de 1 a 7, que vai da crença absoluta na existência de Deus até a certeza absoluta de que Deus não existe, Dawkins admite que está na 6ª posição, tendendo para a 7ª. Probabilidade muito baixa de que Deus exista, mas que não chega a ser a 0. Ateu de fato. Não tenho como saber com certeza, mas acho que Deus é muito improvável. Levo minha vida na predisposição de que ele não está lá. Então, por que o delírio do título? Devia ser quase um delírio, ou muito provavelmente um delírio. Ao afirmar que religião não presta porque injustiças e atrocidades foram e são cometidas em nome dela, Dawkins está cometendo o erro da generalização. Os regimes comunistas ateus levaram à morte milhões de pessoas, muito mais que a Inquisição e as Cruzadas juntas. Amy Orwing, em seu livro Por que Confiar na Bíblia, afirma que o comunismo ateísta e as ideologias nazistas provocaram mais mortes do que todos os 19 séculos anteriores juntos. Além disso, a história da antiga União Soviética está repleta de incêndios e explosões de inúmeras igrejas, mas isso não significa que todos os ateus são genocidas e incendiários. Afirmar isso seria uma tremenda injustiça. No livro Até o Fim, Trude Junge, secretária de Hitler durante a Segunda Guerra, relata suas impressões a respeito do Führer, enquanto conviveu com ele e seus colaboradores na Toca do Lobo, como era chamado o quartel-general nazista. Ela recorda: Hitler não tinha qualquer ligação religiosa. Achava que as religiões cristãs eram mecanismos hipócritas e ardilosos para apanhar incautos. Sua religião eram as leis da natureza. Conseguia subordinar seu violento dogma mais facilmente a elas do que aos ensinamentos cristãos de amor ao próximo e ao inimigo. A ciência ainda não chegou a uma conclusão sobre a raiz que determina a espécie humana. Somos provavelmente o estágio mais desenvolvido de algum mamífero que se desenvolveu do réptil a mamífero, talvez do macaco ao homem. Somos um membro da criação e filhos da natureza, e para nós valem as mesmas leis que para todos os seres vivos. Na natureza, a lei da guerra vale desde o começo.
Todo aquele que não consegue viver e que é fraco é exterminado. Só o ser humano e principalmente a Igreja tem por objetivo manter vivos artificialmente o fraco, o que não tem condições de viver e aquele que não tem valor. Hitler fez o que fez. Levou à morte mais de 6 milhões de judeus, homossexuais e ciganos, porque era darwinista. Então, todo darwinista é um potencial nazista. Calma lá. Isso também seria forçar a barra. Mas Dawkins faz algo parecido com os cristãos. Para ser justo, Dawkins deveria focalizar o modelo dos cristãos e fundador do cristianismo, Jesus Cristo. A religião que ele estabeleceu é pacifista, tolerante, perdoadora e baseada no amor a Deus e ao semelhante. Mesmo na época das Cruzadas, os verdadeiros valores cristãos foram defendidos por alguns líderes como Francisco de Assis e John Wycliffe, que condenaram repetidamente toda matança ou guerra em nome de Cristo. Portanto, culpar o cristianismo pelo que algumas denominações religiosas fizeram e ainda fazem em nome de Jesus é injusto, um equívoco grave para dizer o mínimo. O ex-ateu Alistair McGrath decidiu dar uma resposta a Dawkins e escreveu com a esposa um livro com o título provocativo, O Delírio de Dawkins. McGrath é professor de Teologia Histórica da Universidade de Oxford e pesquisador sênior do Harris Manchester College. Possui doutorados em Biofísica Molecular e em Teologia pelo Oxford. McGrath escreveu: um dos traços mais característicos da polêmica antirreligiosa de Dawkins é apresentar o patológico como normal, o extremo como o centro, o excêntrico como padrão. Isso, em geral, funciona bem para o seu público que supostamente pouco conhece de religião e, com muita probabilidade, menos ainda se importe com ela, o que, no entanto, não é aceitável e nem científico. Adicionalmente, poderíamos citar James Kennedy e Jerry Newcombe, autores do livro E se Jesus não tivesse nascido? A Igreja cristã nunca foi perfeita, longe disso, mas o desempenho por inteiro deveria ser examinado. Ao fazê-lo, o bem suplanta e muito o mal. Além do que, a fé é em Jesus e não nos cristãos. Apesar de todo o benefício que a Igreja tenha feito e continue a fazer, somos persistentemente lembrados das cruzadas, da Inquisição e da caça às bruxas, como se estas fossem a soma total do currículo cristão na história. O cristianismo genuíno deve ser diferenciado do cristianismo nominal. Algumas pessoas que chamaram a si mesmas de cristãs vivem em total oposição aos princípios e ensinamentos do Mestre de Nazaré, mas quando diferenciamos entre o nome e a realidade, vemos que o verdadeiro cristianismo é uma bênção legítima para o mundo. Ora, as Escrituras ensinam que devemos estar em paz com todos, contanto que isso dependa de nós. No capítulo 14, Kennedy e Newcombe analisam os pecados da Igreja cristã: cruzadas, conversões forçadas, aparente leniência quanto à escravidão, antissemitismo, inquisição, caça às bruxas, guerras religiosas no seio da Europa, simonia, televangelismo eivado de escândalos e muitas impiedades cotidianas cometidas por seus pretensos membros. Contudo, os autores denunciam tais mazelas sem a mínima pretensão de justificá-las. A Igreja jamais foi perfeita, mas seus antecedentes na história devem ser lembrados tanto para o bem quanto para o mal. Seus pecados não deveriam ser examinados fora de seu contexto, arrancados de sua real dimensão e relembrados como se essa tivesse sido a única atividade da Igreja. Não estaríamos sendo fidedignos se fizéssemos isso. Além do mais, a Igreja parece ter aprendido com muitos de seus pecados do passado e seguido em frente. No fim do capítulo, conclui citando Paul Johnson, um dos maiores historiadores atualmente vivos, autor de Tempos Modernos, uma história dos judeus e história do cristianismo. Quando estava pesquisando e escrevendo seu livro sobre a história da Igreja, a fé cristã de Johnson foi reforçada, a despeito dos numerosos pecados da Igreja.
Essa história, em quase todas as suas páginas, é marcada pela estupidez e pela perversidade de proeminentes cristãos, mas eu me dei conta, ao estudar suas descrições, que as pessoas fizeram maldades não por causa de seu cristianismo, mas apesar dele, que o cristianismo foi não a fonte, mas o supremo, senão um único fator restritivo da capacidade humana de transgredir. O desempenho do homem no cristianismo é bastante desanimador, mas sem suas restrições, quão mais horripilante a história destes últimos 2000 anos poderia ter sido. Bem, voltemos ao maior ateu do século XX, Antony Flew. Em seu livro Um Ateu Garante, Deus Existe, ele diz que 2 fatores em particular foram decisivos para sua mudança do ateísmo para o teísmo. Um deles foi a crescente empatia pelo insight de Einstein e de outros cientistas notáveis para os quais deve haver uma inteligência por trás da complexidade integrada do universo físico. A segunda foi o próprio insight de Flew, segundo o qual a complexidade integrada da vida, que é muito mais complexa do que o universo físico, somente pode ser explicada em termos de uma fonte inteligente. Em outras palavras, informação tem que provir de uma fonte, vida só pode provir de vida. Parece tão claro, não? Então, por que existem pessoas que rejeitam essas constatações de Flew? O motivo pode ser mais emocional do que racional. Dissonância cognitiva, um obstáculo à verdade. Gerson Robson e Mordecai Steinman escreveram um livro bastante interessante intitulado A Prova Evidente. Os autores trabalham com aquilo que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva, típico bloqueio que acomete pessoas, religiosas ou não, que investiram muito em suas convicções e que muitas vezes as impede de aceitar facilmente ideias novas. Eles começam explicando: estar certo provoca uma sensação de superioridade, ao passo que estar errado ocasiona uma sensação de inferioridade. Portanto, qualquer coisa que sugira que estamos errados é irritante e ocasiona mal-estar, é uma ameaça à nossa autoestima. Quando reconhecemos que estávamos errados e aceitamos a nova informação, é inevitável que nosso ego saia machucado. A dissonância cognitiva e algum tipo de reação física sempre ocorrem toda vez que alguém é criticado por algo a que se sente ligado ou é desafiado sobre o que considera verdadeiro. Sempre que surge algo que não se enquadra, logo surge a dissonância cognitiva no subconsciente humano. A dissonância consegue anular completamente o desejo humano de verdade. Se alguém investiu tudo numa compra, se fez um grande investimento em certo produto, crença ou ideia, então qualquer sugestão de que o investimento foi ruim tem grande probabilidade de ser ignorada, mesmo se for verdadeira. Os autores citam alguns exemplos, entre os quais o de Einstein. Tudo indicava para o físico que o universo estava em expansão, embora essa ideia fosse considerada por ele como irritante e insensata. Por quê? Porque o homem, até o mais inteligente, parece ter uma necessidade subconsciente de proteger seus investimentos, até mesmo da verdade. Justificada ou não, a irritação pode impedir que uma pessoa tenha qualquer percepção da verdade. Para Einstein, o universo era estático e ponto final. A partir da página 39, Robson e Steinman apresentam 5 motivos pelos quais algumas pessoas rejeitam a Deus devido à dissonância cognitiva. Primeiro, as pessoas suspeitam que, se Deus de fato existe, então enquanto seres humanos não poderíamos ser tão livres quanto gostaríamos. Como as pessoas são muito apegadas à ideia de liberdade em um nível subconsciente, os indícios de Deus incomodam, pois a ideia de Deus é percebida como uma ameaça à liberdade. Uma pessoa poderia subconscientemente tender a preferir que Deus não existisse por causa da ameaça à sua própria soberania pessoal. Aqui é inevitável não pensar em Dawkins, que admite viver na predisposição de que Deus não exista, embora tente nos convencer de que Deus é um delírio.
Em resumo, os indícios de Deus são emocionalmente irritantes, pois fazem o homem parecer pequeno, implicam que o homem talvez seja limitado em sua liberdade pessoal. Segundo, as pessoas também abrigam o temor de descobrir que não passam do fruto da imaginação de um Criador. O homem é uma força expressiva e criativa no universo, e orgulha-se disso. Nada abala mais um ser humano que a ideia de que todo o seu ser é na realidade produto de outra força criativa e expressiva do universo, de um ser muito mais elevado e poderoso. Terceiro, se Deus existe e é de fato um Pai espiritual para nós, por que ele permanece tão distante e obscuro? Os indícios de Deus também podem ocasionar um sentimento de impotência e desimportância, porque tal ideia provoca um sentimento de abandono e rejeição. Assim como temem a ideia de perder a liberdade pessoal, as pessoas temem a ideia de serem rejeitadas e abandonadas. Quarto, se uma pessoa aceita a existência de Deus, deve também admitir falta de compreensão. Em vez de aceitar uma ideia nova, abstrata, que parece conflitar com o óbvio, e assim admitir nossa falta de compreensão, nossa propensão é a ideia subconsciente de nos livrarmos do incômodo. Quinto, quanto mais uma pessoa vive de acordo com a ideia de que Deus não existe, mais dissonância haverá como resultado da prova em contrário, pois esta faz com que a pessoa se sinta muito menor. Por causa da dissonância, tais indícios de Deus são automaticamente rejeitados no subconsciente antes mesmo que o intelecto consciente os examine. O capítulo 3, que dá nome ao livro A Prova Evidente, procura demonstrar que existem evidências bastante sólidas de um projeto inteligente que aponta para o Criador, e que, portanto, a rejeição desses fatos e de Deus se deve mais à dissonância cognitiva do que a qualquer outra coisa. Fazendo alusão aos monólitos alienígenas presentes no livro-filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, os autores perguntam: que nível de complexidade é necessário para que se considere intuitivamente que algo foi criado de maneira proposital? É necessário achar um computador na Lua? Não. Um carro? Não. Um relógio? Não. Basta uma simples rocha negra. E então arremata um pensamento. Se o projeto do universo é superior ao encontrado na rocha monólito, se é maior do que o mínimo, seremos forçados a concluir que há indícios suficientes de um mestre autor, e se não fosse por preconceito pessoal, social e outros, ou em uma palavra, pela dissonância, as pessoas reconheceriam isso intuitivamente. A dúvida seria baseada no irracional e no não consigo suportar isso subconsciente. A argumentação avança pelo fino ajuste das constantes universais, pela complexidade da vida em nível genético, embriológico e neurológico. Cita cientistas de peso que admitem o design inteligente e tenta justificar por que, a despeito de tanta complexidade específica observada do universo, a negação de Deus e a sobrevivência da ideia do acaso cego ainda persistem. A impressionante longevidade do darwinismo, apesar de suas muitas falhas, é uma extraordinária confirmação da tese deste livro. Sem a evolução, o homem está condenado a Deus. De maneira subconsciente e consciente, cientistas, jornalistas e outros se agarram à evolução com todas as suas forças. Como a ideia da evolução permite que as pessoas imaginem um universo sem Deus, a teoria evolucionária sobrevive e floresce em muitas versões, e todas as objeções a ela são descartadas com desprezo. De fato, em Evolution from Space, Evolução Vinda do Espaço, o mais eminente astrônomo britânico Sir Fred Hoyle aponta problemas gritantes na teoria da evolução e conclui que a sobrevivência desse paradigma se deve apenas ao fato de ele ser considerado socialmente desejável e mesmo essencial para a paz mental das pessoas. Aliás, é de Hoyle que vem outra análise interessante sobre a probabilidade de surgimento da vida na sopa química primordial. Ele lembra que há cerca de 2.000 enzimas, proteínas essenciais à vida diferentes, e cada uma tem estrutura própria.
Segundo ele, a probabilidade de se obter todas as 2.000 enzimas ao acaso é de 1 em 10 elevado a 40.000, quase a mesma probabilidade de se obter uma sequência ininterrupta de 50.000 números 6 com um dado não viciado. Compara. Esses cálculos não chegam nem perto da probabilidade de se produzir ao acaso os programas pelos quais as células se dividem e se organizam. Royon conclui: para a vida ter surgido na Terra, seria necessário que instruções bem explícitas tivessem sido fornecidas para sua formação. Então, por que essa ideia persiste? Em seu livro Origens, Robert Shapiro afirma que o motivo pelo qual os cientistas alimentam o público com a ideia da sopa química por tanto tempo é que ela serve para preencher aquele vácuo horrível. Os cientistas e a mídia querem, de qualquer maneira, que a hipótese da sopa seja verdadeira, em vez de aceitar a ideia religiosa sobre a origem da vida. Empenham-se em vestir um mito e fazê-lo parecer científico. O filósofo grego Alexandre Afrodísio, de 170 a 230 d.C., um dos mais importantes comentadores peripatéticos da obra de Aristóteles, relaciona 3 diferentes fatores que funcionam como obstáculos para que alguém enxergue a verdade: a arrogância, a presunção e o amor à liberdade. A sutileza, profundidade e dificuldade do assunto, a ignorância humana, a insuficiência da capacidade intelectual. Crentes ou não, todos estamos sujeitos a esbarrar num ou mais desses obstáculos, mas não nos esqueçamos de que o maior obstáculo entre uma pessoa e a verdade pode ser ela mesma e sua dissonância cognitiva. Problemas com a autoridade. Ainda outro obstáculo pode ser de origem familiar. Em seu interessante livro Deus em Questão, Armand Nicole Jr. discute esse tema contrapondo e comparando as ideias de Freud e Lewis. Nicole é psiquiatra e professor da Escola de Medicina de Harvard. Por isso, suas análises do ponto de vista da psicologia são muito bem embasadas e interessantes. Ele afirma que todos nós temos algum conflito com nossos pais e, portanto, também alguma ambivalência em relação à autoridade. E diz mais: lembre-se do que Freud disse da atitude de uma criança em relação ao pai. Ela o teme tanto quanto o deseja e admira. Freud pode até estar correto em dizer que aqueles sentimentos precoces em relação à autoridade dos pais influenciam nosso conceito e atitude em relação a Deus. Eles podem determinar se, quando atingirmos a idade adulta, tenderemos a ser abertos para a autoridade ou avessos e fechados até para a possibilidade de uma autoridade última. O ateísmo de Freud e o ateísmo que Lewis abraçou ao longo da primeira parte de sua vida podem ser explicados em parte com base nos sentimentos negativos que eles tinham desde cedo pelos seus pais. Temos aí um volume considerável de evidências que dão suporte a essa ideia. Tanto Freud quanto Lewis descrevem sentimentos fortemente negativos em relação aos seus pais na infância, sentimentos estes sobre os quais escreveriam com frequência depois de adultos, e acrescente-se a isso que ambos associavam seus pais com a visão de mundo espiritual que eles rejeitaram na mocidade. Certa vez, quando Freud tinha 10 anos de idade, viu o pai, que lia as escrituras e falava hebraico fluentemente, sendo hostilizado por gangues antissemitas que o empurravam da calçada. Ele não reagiu e o menino ficou desapontado. Já Lewis, em sua biografia, conta como o relacionamento que tinha com o pai era tenso, como ele o irritava, e fala da mágoa pelo fato de o pai não tê-lo visitado quando ele estava se recuperando de ferimentos de guerra. Lewis parecia estar ciente de alguma relação entre o seu ateísmo e os sentimentos negativos que nutria contra seu pai. Ele não apenas associava a visão de mundo espiritual com o pai, mas sabia que o fato de abraçar o ateísmo representaria um desafio ao pai, que certamente seria preocupante para ele. Analisa Nicole. Freud e Lewis experimentaram grande dificuldade com a autoridade, mas Lewis se abriu ao conhecimento de Deus e se libertou dessa herança e desse bloqueio. Freud, ao que tudo indica, não.
embora em algumas de suas obras e principalmente em cartas pessoais vivesse usando expressões religiosas e tocando num assunto que parecia querer evitar explicitamente: Deus. Curiosa e tristemente, Richard Dawkins, o biólogo ateu mais famoso da atualidade, admite ter sofrido abuso na infância. Felizmente, eu fui poupado do infortúnio de ter uma educação católico-romana. O anglicanismo é uma variedade de vírus significativamente menos nociva. Ter sido bolinado pelo professor de latim na quadra de squash foi uma sensação desagradável para um menino de 9 anos de idade, uma mistura de constrangimento e de repugnância percorrendo a pele, mas certamente não do mesmo tipo que me levasse a crer que eu, ou alguém que eu conhecesse, pudesse ir para o fogo eterno. Assim que eu pude escapar do seu joelho, eu corri para contar aos meus amigos, e nós demos uma boa risada. O nosso coleguismo aumentou pelo partilhar da experiência do mesmo pedófilo triste. Fico pensando se teria sido essa experiência desagradável com o pedófilo no contexto religioso que teria levado Dawkins para longe da fé. O ex-editor da revista Scientific American, John Horgan, em seu livro O Fim da Ciência, diz que Dawkins fez do darwinismo uma arma terrível, com a qual oblitera quaisquer ideias que desafiam a sua perspectiva decididamente materialista e não mística da vida. Parece tomar a persistência do criacionismo e outras ideias antidarwinistas como uma afronta pessoal. Tendo em vista a triste experiência pela qual o autor de Deus no Delírio passou na infância, creio que Horgan tem razão. Trata-se de uma questão pessoal. Numa entrevista, Dawkins disse a Horgan que não é daqueles cientistas para quem a ciência e a religião tratam de questões separadas, e assim podem coexistir em paz. Dawkins pediu que o jornalista imaginasse um livro com a seguinte mensagem: acreditem neste livro e ensinem seus filhos a acreditar nele, senão, quando morrerem, vocês vão todos para um lugar muito desagradável chamado inferno. Claro que o ateu estava se referindo à Bíblia. Pelo que se pode ver então, nem sempre a rejeição de Deus se trata de uma questão de análise fria dos fatos, mas de escolha subjetiva, mais ou menos como na seguinte história. Um jovem vem encontrar um sábio de elevada reputação e lhe fez esta pergunta: Deus existe? Para que essa pergunta tenha sentido, disse-lhe o sábio, seria necessário que a resposta tivesse uma influência sobre sua vida. Naturalmente. Se eu lhe assegurar que Deus existe, isso mudaria a sua vida de alguma maneira? Não, respondeu o jovem, eu não acredito. Então, disse o sábio, é porque sua escolha já foi feita. Tentemos fazer como Anthony Flew, que venceu a dissonância cognitiva, seguiu os fatos levassem aonde o levassem e só então fez a sua escolha. Deus está morto? Enquanto os pós-modernos supervalorizam o sentir, os herdeiros do racionalismo iluminista ou neo-ateus se limitam a aceitar apenas aquilo que pode ser aferido pelos sentidos. Ambos acabam limitando o que podem aprender e experimentar. Em 2010, comecei meu ano de leitura bíblica de maneira diferente. Pelo Novo Testamento Judaico, traduzido pelo judeu-cristão David Ster, é uma versão interessante que utiliza termos neutros e nomes hebraicos, como Yaakov em lugar de Tiago e Talmidim em vez de discípulos, por exemplo. Além disso, o texto realça características judaicas e procura corrigir traduções errôneas que resultaram em tendências teológicas anti-judaicas. Exemplo, em Romanos 11:4, o Messias é o alvo para o qual a Torá aponta, não o fim da lei. Bem, logo no início do ano, me chamou a atenção o texto de Mateus 13:15, no qual Jesus diz: porque o coração deste povo tornou-se insensível, com seus ouvidos quase não ouvem, e seus olhos estão fechados para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e se convertam para que eu os cure. Pensei que de fato é a insensibilidade. Além da dissonância cognitiva que cega a muitos, note que Jesus diz que, embora ver e ouvir razão seja algo importante, afinal a fé é racional,
conforme escreveu Paulo em Romanos 12:1, também devemos entender com o coração. Somos seres racionais e passionais, se bem que na Bíblia o coração é considerado o centro da vontade e das escolhas humanas. Temos razão e sentimentos. E Deus quer falar ao nosso ser todo. Por que Ele fechar as vias de acesso? Esse foi o grande erro dos cristãos que se apegaram ao racionalismo como forma de dar explicação a cada aspecto da fé. Muitos descambaram para o deísmo ou panteísmo e acabaram deixando de reconhecer que Deus cuida, que o Criador está interessado e interage com seus filhos, visando ao seu bem eterno, e não apenas e necessariamente a esta realidade manchada pelo pecado. Para estes, Deus acabou realmente morto. Mateus informa que Jesus realizou poucos milagres ali, por causa da falta de confiança deles. Sei de incrédulos que pedem sinais e milagres a fim de que possam crer, mas será que creriam mesmo caso lhes fosse concedido o que dizem querer? Ou racionalizariam até mesmo o maior dos milagres? Por que realizar milagres específicos na vida de quem não confia, já que este não atribuiria a bênção a Deus? Por isso se diz, numa inversão do dito popular, que é preciso crer para ver. Mas Deus ama também os céticos. O apóstolo Tomé era um tipo de cético sincero. Quando lhe foi dito pelos outros discípulos que Jesus havia ressuscitado, mas ressuscitou mesmo? Veremos isso no próximo capítulo. Ele não acreditou e disse que só creria se pudesse ver as marcas dos pregos nas mãos e a ferida no lado do corpo do ressuscitado. Pois bem, uma semana depois, Jesus tornou a aparecer aos 11, e agora Tomé estava entre eles. Ao contemplar o Salvador diante de si, Tomé fez uma das maiores declarações de fé encontradas na Bíblia. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Como disse, Tomé era um cético sincero. No momento em que obteve os fatos necessários para se convencer, ele acreditou. Mas e quanto aos céticos arrogantes? O escritor G. K. Chesterton é quem nos diz como lidar com eles. Para responder ao cético arrogante, não adianta insistir com ele que pare de duvidar. É melhor estimulá-lo a continuar a duvidar. Para duvidar um pouco mais, para duvidar cada dia mais das coisas novas e loucas do universo, até que, enfim, por alguma estranha iluminação, ele venha a duvidar de si próprio. Sim, porque se for cético de verdade, será preciso duvidar até mesmo do próprio ceticismo. O teólogo Michael Green afirma que fé não é acreditar sem provas, é confiar sem reservas. Confiança em um Deus que se mostrou digno dessa confiança. Talvez o seu relacionamento com Deus ainda não seja íntimo o suficiente para depositar essa confiança nele, mas, pelo menos, tente colocar de lado a dissonância cognitiva, assumir a posição de um verdadeiro e sincero cético, como fizeram Tomé e Anthony Flew, e analisar os fatos que serão expostos a seguir. Você poderá se surpreender. Razões para crer. No dicionário Rouais da língua portuguesa, algumas das definições da palavra razão são: raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo, capacidade de avaliar com correção, com discernimento, bom senso, juízo. Já o dicionário Luft coloca nos seguintes termos: faculdade do espírito com que o homem reflete, compara, conhece, julga. Deus, por definição, é sobrenatural. Afinal, sustenta-se que ele criou tudo o que é natural, antes de o natural existir. Então, é possível partir do raciocínio para se avaliar o quão provável é sua existência? Dá para se refletir, comparar, conhecer algo a respeito desse assunto? Creio que sim, apesar das limitações do raciocínio, pois foi ele quem nos deu a razão para ser usada. Aliás, abrindo parênteses, foi o ex-ateu C.S. Lewis quem escreveu: se o sistema solar passou a existir por meio de uma colisão acidental, então o aparecimento de vida orgânica neste planeta também seria um acidente. E a evolução completa do homem também teria sido um acidente. Assim sendo, então todos os nossos processos de pensamento são meros acidentes.
o produto acidental do movimento aleatório dos átomos, e isso também seria válido para os materialistas e astrônomos, como para qualquer outra pessoa. Mas se os pensamentos deles sobre o materialismo e a astronomia são meramente produtos acidentais, por que deveríamos acreditar que eles são verdadeiros? Eu não vejo razão para acreditar que um acidente fosse capaz de fazer um relato correto de todos os outros acidentes. Assim, vou partir do pressuposto de que podemos ter certo grau de confiança na razão. Fecho parênteses. Os argumentos racionais para a existência de Deus que serão apresentados a seguir são bem antigos, mas, longe de terem sido desacreditados, se mostraram ainda mais fortes e interessantes com os avanços científicos de nossos dias. Mas é bom lembrar que não existe argumento filosófico que demonstre de modo absoluto a existência de Deus, nem pode a ciência jamais se pronunciar de modo definitivo a favor ou contra a existência dele. É certo que tanto a razão como a ciência podem aplanar os obstáculos para a fé. Argumento cosmológico. Quando Antony Flew afirma que a complexidade integrada do universo físico foi um dos motivos de seu abandono do ateísmo, está na verdade se referindo ao argumento do design inteligente expresso pelo apóstolo Paulo nestas palavras: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos, capítulo 1, verso 20. Para Flew e outros cientistas, é possível chegar à conclusão de que Deus existe se valendo inicialmente da chamada revelação natural, ou seja, o universo criado. As digitais espalhadas na natureza apontam para as mãos do grande arquiteto cósmico, cujos atributos invisíveis podem ser detectados por meio das coisas que foram criadas. A criação do universo aponta para o Criador e consiste num dos mais conhecidos argumentos para a existência dele. Esse argumento é também chamado de cosmológico e pode ser expresso assim: primeiro, tudo que teve um começo teve uma causa. Segundo, o universo teve um começo. Terceiro, portanto, o universo teve uma causa. A primeira premissa nos parece lógica e não necessita de mais argumentação. Apela mesmo ao senso comum. Basta pensar em nós mesmos. Cada ser humano teve um começo. Qual a causa? A união sexual e a troca de material genético entre um homem e uma mulher, nossos pais. Simples assim. Já a segunda premissa não chega a ser unanimidade e precisa ser analisada mais de perto. Se a conclusão for a de que o universo teve de fato um começo, será forçoso admitir que ele teve também uma causa. Atualmente, a teoria para a origem do universo mais aceita entre os cientistas é a do Big Bang. Atualmente, a teoria para a origem do universo mais aceita entre os cientistas é a do Big Bang. Toda a matéria do cosmos estaria compactada num único ponto de densidade quase infinita que explodiu, dando origem às galáxias, estrelas e planetas. Não me cabe avaliar aqui se é correta ou não essa teoria, mas uma coisa é certa: ela levou os cientistas a concluir que o universo teve um início e colocou os incrédulos num beco sem saída, como disse o astrônomo Robert Jastrow. Os astrônomos percebem agora que se colocaram numa encruzilhada, porque provaram por seus próprios métodos que o mundo começou abruptamente, num ato de criação ao qual se pode rastrear as sementes de toda estrela, todo planeta, toda coisa viva no cosmos e na Terra. Eles descobriram que tudo isso aconteceu como um produto de forças que não esperavam encontrar. Isso que eu e qualquer pessoa chamaria de força sobrenatural é agora, penso eu, um fato cientificamente comprovado. Para fugir da palavra milagre, sim, porque a origem de tudo a partir do nada só pode ser algo parecido com um milagre. Os cosmólogos chamam esse evento de singularidade. Outra maneira de concluir que o universo teve um começo deriva da análise das leis da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica afirma que a cada momento que passa, a quantidade de energia utilizável no universo está ficando menor.
Já conforme a primeira lei, a quantidade de energia no universo é constante e finita. Para ilustrar, imagine um automóvel. Ele tem uma quantidade finita de combustível, primeira lei, e está consumindo combustível durante todo o tempo que está em movimento, segunda lei. Pergunto: esse carro estaria funcionando agora se você tivesse ligado a ignição a um tempo infinitamente distante? Claro que não. E o universo? Ele estaria sem energia há muito tempo, se estivesse funcionando desde toda a eternidade passada. Mas aqui estamos nós. As estrelas ainda brilham, a Terra ainda gira em torno do Sol, ainda respiramos e nos movemos. Logo, o universo deve ter começado em algum tempo no passado finito. Ele não pode ser eterno, embora, para fugir dessa conclusão, alguns pesquisadores proponham certos modelos sem qualquer comprovação científica, como vimos no capítulo 1. A segunda lei também é conhecida como lei da entropia e descreve, perdoem-me os físicos a simplificação, a tendência dos sistemas à desorganização. Então, de onde veio a ordem original? Aliás, como pode uma explosão gerar ordem? E se ainda temos alguma ordem, assim como temos energia utilizável, o universo não pode ser eterno, porque, se fosse, teríamos alcançado completa desordem, aumento de entropia há muito tempo. Por isso, o físico britânico Stephen Hawking escreveu que, no tempo real, o universo tem um início. Aqui, o naturalismo filosófico encontra sua limitação. Note bem, não havia um mundo natural ou leis naturais antes do surgimento do universo, uma vez que a causa não pode vir depois de seu efeito. As forças naturais não foram responsáveis pela origem do universo. Portanto, deve haver alguma coisa acima da natureza para realizar o trabalho. Isso é o que significa a palavra sobrenatural, concluem Geisler e Turek. Quando o jornalista científico Fred Herring perguntou a Robert Wilson, um dos descobridores da radiação de fundo do Big Bang, se a evidência do Big Bang é indicativa de um criador, ele respondeu: certamente houve alguma coisa que fez tudo funcionar. Se você é religioso, é certo que não posso pensar numa teoria melhor da origem do universo do que aquela relatada no Gênesis. Ao que tudo indica, tempo, espaço e matéria foram criados em algum momento passado. A conclusão a que podemos chegar é a de que o universo foi causado por alguma coisa externa ao tempo, ao espaço e à matéria, portanto, uma causa eterna, uma causa primeira não causada. Essa conclusão é compatível com as religiões teístas, mas não está baseada apenas nessas religiões. Está baseada também na razão e nas evidências. Norman Geisler e Frank Turek fazem um resumo das características dessa causa primeira. 1. Ela deve ser autoexistente, atemporal, não espacial e imaterial, já que criou o tempo, o espaço e a matéria. Ou seja, não tem limites ou é infinita. 2. Deve ser inimaginavelmente poderosa para criar todo o universo com seus bilhões de galáxias do nada. 3. Tem que ser supremamente inteligente para planejar um universo com precisão incrível. Isso é teleologia, sobre a qual vamos falar daqui a pouco. Em outras palavras, o universo não apenas existe, ele revela planejamento incrível. 4. A causa primeira deve ser pessoal, pois optou por converter um estado de nulidade em um universo tempo, espaço, matéria, uma força impessoal, não tem capacidade de tomar decisões. Essas características da causa primeira são exatamente as características teístas atribuídas ao Deus da Bíblia, mas não precisamos usar a Bíblia para chegar a essa conclusão. Mais um detalhe, apenas por curiosidade. Teólogos muçulmanos dos séculos XI e XII, como Abu Hamid al-Ghazali, redescobriram o argumento cosmológico de Aristóteles e acabaram influenciando pensadores cristãos medievais, como Boaventura, um dos principais teólogos do século XIII. Esse argumento cosmológico se tornaria conhecido como a versão Kalam.
O argumento se distingue por procurar demonstrar que o universo precisa ter um começo, e não é possível que sempre tenha existido. Se sempre existiu, uma quantidade infinita de tempo teria passado. No entanto, segundo Boaventura, a própria ideia de uma quantidade infinita de tempo é incoerente. Se o começo da história aconteceu em um passado infinito, então como seria possível uma quantidade infinita de tempo passar para que o momento presente fosse alcançado? O principal problema em relação a uma quantidade infinita de tempo é que jamais se chega ao fim. Argumento teleológico. Imagine que você seja um astronauta caminhando pela superfície do planeta Marte. De repente, sua bota esbarra no artefato metálico. Curioso, você se abaixa, pega o objeto empoeirado e se surpreende ao perceber que se trata de um relógio. Quais seriam as suas conclusões possíveis? Pelo menos uma de duas. Primeiro, ou algum ser humano esteve ali antes de você e perdeu o relógio, ou 2. Existiram marcianos e eles usavam relógios. Dificilmente passaria por sua cabeça a ideia de que milhões de anos de tempestades teriam agrupado os metais, o vidro, depois organizado tudo e posto um mecanismo para funcionar. Na verdade, a primeira versão conhecida dessa analogia, sem os meus floreios marcianos, foi concebida por William Paley, em 1743 a 1805. Segundo o qual todo relógio implica a existência de um relojoeiro. De forma simplificada, Paley tentou ilustrar o argumento teleológico ou do propósito que, de forma de silogismo, fica assim. Todo projeto tem um projetista. O universo e a vida foram projetados. O universo e a vida têm um projetista. À semelhança do que ocorre com o argumento cosmológico, a primeira premissa do argumento teleológico parece bastante lógica. Já a segunda premissa precisa ser confirmada, pois, se for verdadeira, deveremos concluir que o universo e a vida foram projetados. Para fazer essa demonstração, comecemos com aquela que é considerada uma das mais simples formas de vida, a ameba. Segundo Richard Dawkins, em seu livro O Relojoeiro Cego, a mensagem encontrada apenas no núcleo de uma pequena ameba é maior do que os 30 volumes combinados da Enciclopédia Britânica, e a ameba inteira tem tanta informação em seu DNA quanto 1000 conjuntos completos da mesma enciclopédia. Façamos uma analogia. Há algum tempo atrás, Hollywood levou aos cinemas a adaptação do livro Contato, do famoso astrônomo Carl Sagan. Jodie Foster interpreta uma cientista que faz parte de um grupo que busca sinais de vida inteligente extraterrestre. Mas como saber se um sinal provém de uma fonte inteligente? Quando as antenas captam ondas de rádio com uma sequência de números primos de 1 a 101, a cientista identifica isso como um sinal inquestionável de mensagem inteligente. Por quê? Porque a observação repetida nos diz que apenas seres inteligentes criam mensagens que as leis naturais nunca fazem isso. Ironicamente, o autor do livro que inspirou o filme era apaixonado pelo evolucionismo e acreditava na geração espontânea. Para Sagan, a simples sequência de 26 números primos entre 1 e 101 provaria a existência de vida inteligente fora da Terra, mas o equivalente a 1000 enciclopédias na suposta primeira vida unicelular não provaria isso. Além disso, foi o próprio Sagan quem escreveu que a informação contida no cérebro humano, expressa em bits, é provavelmente comparável ao número total de conexões entre os neurônios, cerca de 100 trilhões de bits. Se fosse escrita, essa informação encheria 20 milhões de volumes, o equivalente em volumes ao acervo das maiores bibliotecas do mundo. Isso tudo dentro da cabeça de cada um de nós. Sagan diz que o cérebro é um lugar muito grande num espaço muito pequeno. É uma máquina mais maravilhosa do que qualquer uma que o ser humano já tenha visto. Winston Churchill disse certa vez que, de tempos em tempos, os homens tropeçam na verdade, mas a maioria deles se levanta e segue adiante como se nada tivesse acontecido. Sagan, como muitos hoje, tropeçou na verdade, mas se levantou, sacudiu a poeira e fez de conta que nada era nada. Será que cientistas ateus como Richard Dawkins, a exemplo do falecido Sagan, não percebem o que está diante dos seus olhos?
Lembra da dissonância cognitiva? Veja um exemplo disso nas palavras de Dawkins. A biologia é o estudo das coisas complexas que dão a aparência de ter um design intencional. Simples assim. Se um biólogo começa a suspeitar de design inteligente ao pesquisar algum mecanismo complexo no interior da célula, por exemplo, vem Dawkins e sussurra-lhe ao ouvido: não se esqueça, o planejamento que você vê aí é só aparente. Ok, Dawkins, se você está dizendo. Este mandamento de Francis Crick é ainda mais contundente. Os biólogos devem sempre manter em mente que o que vem não foi projetado, e sim evoluiu. Por que os biólogos devem sempre manter em mente que aquilo que estudam não foi planejado? Seria porque os indícios de design são tão convincentes que eles, os cientistas naturalistas, não podem baixar a guarda? Crick foi o co-descobridor da dupla hélice do DNA. É uma autoridade em seu meio. Quem vai contestá-lo? Ok, Crick, se você está dizendo. Autoridade por autoridade, deixe-me citar então outro cientista de peso. Arno Penzias, ganhador do Prêmio Nobel e um dos descobridores da radiação de fundo atribuída ao Big Bang. A astronomia nos leva a um acontecimento único, um universo que foi criado do nada e cuidadosamente equilibrado para prover com exatidão as condições requeridas para a existência da vida. Na ausência de um acidente absurdamente improvável, as observações da ciência moderna parecem sugerir um plano por trás de tudo, ou, como alguém poderia dizer, algo sobrenatural. E quanto mais descobrimos sobre o universo e a vida, mais ficamos maravilhados com tanta complexidade. Não são as lacunas em nosso entendimento do mundo que apontam para Deus, mas é a própria compreensibilidade das formas científicas e de outras formas de entendimento que requer uma explicação. Em suma, o argumento é que a própria explicabilidade requer explicação. Quanto mais a ciência progride, maior será a nossa compreensão do universo e, consequentemente, maior a nossa necessidade de explicar esse mesmo sucesso. Aproveitando que a citação acima fala em lacunas em nosso entendimento, deixe-me comentar brevemente uma tentativa de refutação ao design inteligente. Alguns afirmam que o fato de existirem defeitos no projeto atenta contra a ideia de inteligência por trás dele. Exemplos: doenças congênitas, predadores e predados, como Deus pode ter criado seres que precisam se alimentar de outros, envelhecimento e, por fim, a morte. Vou tentar clarear o assunto com uma pergunta. Se você visse uma ponte com algum tipo de dano, concluiria que por causa desse defeito ela não foi projetada? Creio que não. Poderia pensar que houve algum problema na fabricação ou algum dano posterior, talvez causado por um terremoto, explosão, enxurrada e etc. Mas duvido que passaria por sua cabeça a ideia de que a ponte surgiu e foi sendo aperfeiçoada ao longo de milhões de anos, sem interferência de uma mente inteligente. Assim, os defeitos estruturais da natureza mostram que houve algum problema no passado, mas não que ela não foi criada por alguém. Que problema foi esse? A resposta está no próximo capítulo. Outros argumentos. Além dos argumentos cosmológico e teleológico, existem outros nos quais não vou me demorar, vou apenas mencioná-los em grandes comentários. O argumento ontológico da palavra grega que significa ser foi formulado pela primeira vez por Anselmo, arcebispo da Cantuária no início do século XI, e redescoberto no século XVII por René Descartes. Esse argumento foi fortemente criticado pelo filósofo Immanuel Kant, entre outros. Pode ser entendido mais ou menos assim: Deus é definido como um ser perfeito. Uma de suas perfeições é a existência necessária, ou seja, não a simples existência, mas ser incapaz de não existir. Mas se Deus necessariamente existe, então ele existe. Se a presente realidade não existisse, ela faria alguma falta? Para quem? Para um ser necessário que não precisa de nada, ou para um ser não necessário cuja existência está fundamentada no eterno? O eu sou o que sou, maneira como Deus se identificou a Moisés, pode ser traduzido por essa capacidade de existir sempre.
Quanto ao argumento moral, o próprio Kant parece apontar para ele ao escrever: duas coisas ocupam a mente com admiração e reverência sempre renovadas e crescentes, quanto maior é a frequência e a regularidade com que alguém reflete sobre elas: o céu repleto de estrelas sobre mim e a lei moral dentro de mim. A questão é: como explicar essa moralidade mais ou menos inerente a cada ser humano sem a existência de um criador dessa moral? Mesmo tribos isoladas em florestas tropicais que nunca tiveram contato com a mensagem cristã e sua moral elaborada, seguem códigos morais e padrões de justiça. Quando essa noção de certo e errado foi implantada na mente? Quando os seres humanos passaram a entender que mentir, roubar e trair constituem violações, pecados? O debate ainda existe. A essa altura, é bom deixar claro que sempre haverá espaço para a descrença, pois Deus não nos força a crer nele. Além do mais, as certezas humanas, tanto os ateístas quanto as ateístas, costumam se mostrar frágeis diante de certas situações da vida, como o sofrimento, por exemplo, e mesmo diante de contra-argumentações convincentes. Por isso, a fé racional e relacional, confiança baseada em evidências suficientes e em comunhão com Deus, sempre será necessária. Veja o que escreveu C.S. Lewis. A fé, no sentido em que estou usando a palavra, é a arte de se aferrar, apesar das mudanças de humor, àquilo que a razão já aceitou. Pois o humor sempre há de mudar, qualquer que seja o ponto de vista da razão. Agora que sou cristão, há dias em que tudo na religião parece muito improvável. Quando eu era ateu, porém, passava por fases em que o cristianismo parecia probabilíssimo. A rebelião dos humores contra o nosso eu verdadeiro virá de um jeito ou de outro. Por isso, a fé é uma virtude tão necessária se não colocar os humores em seu devido lugar. Você não poderá jamais ser um cristão firme ou mesmo um ateu firme. Será apenas uma criatura hesitante, cujas crenças dependem, na verdade, da qualidade do clima ou da sua digestão naquele dia. Consequentemente, temos de formar o hábito da fé. Nas palavras de Ellen White, Deus não afasta a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Os que quiserem duvidar hão de encontrar oportunidade, ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear sua fé. Criados para crer. Quando li o depressivo romance A Queda, do argelino Albert Camus, me deparei com o seguinte trecho que consiste numa das falas. O livro é um monólogo de seu personagem. Se eu lhe disser que eu não tinha religião alguma, você compreenderá ainda melhor o que havia de extraordinário nessa convicção. Sentia-me bem à vontade em tudo, é bem verdade, mas, ao mesmo tempo, nada me satisfazia. Cada alegria fazia com que desejasse outra. Ia de festa em festa, chegava a dançar noites inteiras, cada vez mais louco com os seres e com a vida. Às vezes, já bastante tarde nessas noites em que a dança, o álcool leve, meu modo desenfreado, o violento abandono de todos, me lançavam a um arrebatamento ao mesmo tempo laço e pleno. Parecia-me no extremo da exaustão e no espaço de um segundo compreender enfim o segredo dos seres do mundo, mas o cansaço desaparecia no dia seguinte, e com ele o segredo, e eu me lançava outra vez com todo o ímpeto. Assim corria eu sempre pleno, jamais saciado, sem saber onde parar, até o dia, ou melhor, até a noite, em que a música parou e as luzes se apagaram, a festa em que eu fora feliz. Nobel de Literatura de 1957, Camus filiou-se ao Partido Comunista Francês em 1930, ao lado de Jean-Paul Sartre. Foi um dos principais representantes do existencialismo. Segundo Alistair McGrath, em seu livro, para Camus, a ideia da morte de Deus é melhor expressa em termos de seu silêncio mais do que de sua ausência. É preciso entender que Camus viveu no período da Segunda Guerra Mundial e deve residir nisso seu desencanto com Deus, que deveria, na verdade, ser o desencanto com o ser humano sem Deus. Em A Queda, Camus revela um homem moderno que abandona seus valores e mergulha num vazio existencial.
O trecho que reproduz acima, para mim, é quase um desabafo do autor e um verdadeiro raio-x daqueles que andam pela vida jamais saciados, precisando sempre de doses de alegria ilusória, não se dando conta de seu vazio até que as luzes se apagam e a festa termina. Em um de seus mais famosos livros, o póstumo A Morte Feliz, Camus conta a história de Patrice Marceau, proletário argelino que comete latrocínio contra um ex-namorado de sua amante. A certa altura do romance, o personagem revela seu desencanto com as relações humanas em uma fala que sugere uma das razões da concepção pessimista de Camus de suicídio ser a única questão filosófica relevante. O escritor quase sucumbiu ao desejo de se matar durante a viagem de navio que o trouxe ao Brasil. Não há grandes dores, nem grandes arrependimentos, nem grandes recordações. Tudo se esquece, até mesmo os grandes amores. É o que há de triste e ao mesmo tempo de exaltante na vida. Há apenas uma certa maneira de se ver as coisas, e ela surge de vez em quando, e por isso que, apesar de tudo, é bom ter tido um grande amor, uma paixão infeliz na vida. Isso constitui pelo menos um álibi para os desesperos sem razão que se apoderam de nós. No início da década de 50, Camus visitou a Igreja Americana de Paris para ouvir o famoso organista Marcel Dupré. Naquele dia, acabaria ouvindo também o sermão do norte-americano Howard Muma, um reverendo metodista que estava em Paris a convite daquela igreja. Intrigado pela filosofia e teologia de Muma, Camus o convidou para almoçar, iniciando um inusitado relacionamento que seria permeado de conversas sobre teologia e existencialismo, com grande ênfase na questão da teodiceia. Muma ainda voltaria a Paris e se encontraria com Camus em diversas ocasiões. Décadas mais tarde, Muma recuperou os diálogos que manteve com Camus e publicou o livro Albert Camus e o Teólogo, mostrando uma faceta pouco conhecida do existencialista que os ateus não gostam de abordar. Na verdade, há vários casos de ateus de todas as idades, origens e formações que refizeram ou iniciaram o caminho de volta para Deus. Vou encerrar com apenas mais um caso. Heinrich Heine, 1797 a 1856. Foi um filósofo e poeta alemão profundamente marcado pela pessoa e obras de outro filósofo, Friedrich Hegel. Tornou-se ardoroso defensor do ateísmo e tratava a religião e a Deus com jocosidade. A famosa expressão que qualifica a religião como ópio do povo, expressão posteriormente usada por Karl Marx na crítica da filosofia hegeliana do direito, havia sido adiantada por Heine em sua obra Luz de Bor. Heine, com sua ironia peculiar, escreve: bendita seja uma religião que derrama no amargo cálice da humanidade sofredora algumas doces e soporíferas gotas de ópio espiritual, algumas gotas de amor, fé e esperança. Apesar de uma vida de negação a Deus, à semelhança de John Fleu, Heine fez uma declaração em 1849 que espantou a muitos. Ao arqueólogo Fernando Meyer, que no outono daquele ano visitou Heine, gravemente enfermo e paralítico devido a sífilis, o filósofo declarou: pode acreditar, meu amigo, pois é Heinrich Heine quem lhe confia em seu leito de morte, após longos anos de madura reflexão. Depois de considerar atentamente tudo quanto sobre a matéria se tem falado e escrito em todas as nações, cheguei à certeza de que existe um Deus, que é o juiz das nossas ações, de que a nossa alma é imortal, e existe uma vida no além, onde o bem é premiado e o mal castigado. Não tivesse eu essa fé, persuadido da incurabilidade do meu mal, já há tempo teria posto um fim à minha miserável existência. Insensatos há que, depois de terem sido vítimas do erro durante toda a vida e terem anteriormente manifestado tais ideias errôneas por palavra e por obra, já não têm coragem para confessar que por tanto tempo andaram enganados. Eu, porém, confesso abertamente que foi um erro infame, o que me manteve manietado por tão largo tempo. Agora sim, vejo claramente, e quem me conhece e me vê pode dizer que não falo por coação ou como espírito obnubiado, mas numa hora em que as minhas faculdades estão tão robustas e arejadas como em qualquer tempo anterior.
No livro Epílogo ao Romanceiro, de 1851, Heine também confessa sua transformação religiosa. Tenho feito as pazes com o Criador para o maior escândalo dos meus amigos iluministas, que me lançaram em rosto o meu retorno à velha superstição, como gostavam de chamar a minha volta a Deus. Outros, na sua intolerância, usavam de acrimônia ainda maior. Todo o alto clero do ateísmo pronunciou contra mim o seu anátema, e há frágeis fanáticos da incredulidade que gostariam de me estender sobre o cavalete da tortura, para eu confessar as minhas heresias. É verdade, tenho retornado a Deus, a exemplo do filho pródigo, depois de eu ter permanecido por largo tempo entre os hegelianos a cuidar de porcos. Teria sido a miséria que me tocou de volta? Talvez fosse um motivo menos miserável. Assaltou-me a nostalgia do céu e me impeliu para a frente através de selvas e barrancos, pelas sendas mais vertiginosas e abruptas da dialética. Pelo caminho topei com o Deus dos panteístas, porém este para nada me serviu. Este ser mísero e sonhador está cozido e soldado ao mundo, e como que encarcerado nele a olhar-te bocejando sem vontade e poder. Para ter uma vontade é preciso ser pessoa. Pois bem, quando se procura um Deus que possa ajudar, e isso afinal é a coisa principal, cumpre admitir também sua personalidade, sua distinção do mundo e seus sagrados atributos, a infinita bondade, a onisciência, a justiça onímoda e etc. Falei do Deus dos panteístas, mas não posso deixar de advertir que ele, em última análise, não é nenhum Deus. Assim como os panteístas, na realidade, não passam de ateus envergonhados, que temem menos o objeto do que sua sombra projetada sobre a parede. Isto é, o nome do objeto. Heine não é e nem será o único a descobrir que somente em Deus, o Deus da Bíblia, existe vida plena, que somente Deus pode nos revelar a verdadeira história da vida. Chesterton também percebeu isso. Eu sempre acreditara que o mundo envolvia uma mágica. Agora achava que talvez ele envolvesse um mágico, e isso apontava para uma emoção profunda sempre presente e subconsciente, de que este nosso mundo tem algum propósito, e se há um propósito, há uma pessoa. Eu sempre sentira a vida primeiro como uma história, e se há uma história, há um contador da história. A história da vida tem um autor, e ele planejou suas criaturas, não apenas para serem coadjuvantes, mas protagonistas. Ele quer que exerçamos com sabedoria nossa vontade livre e o encontremos e aceitemos seus planos para a nossa existência, que envolvem a percepção de que esta vida é só o começo de uma história que ainda terá final feliz. Conforme escreveu C.S. Lewis, as criaturas não nascem com desejos a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome. Bem, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar. Bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. E não adianta tentar satisfazer esse anseio, preencher esse vazio com qualquer outra coisa ou pessoa, pois foi Deus quem pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Eclesiastes capítulo 3, verso 11. Mas, se Deus realmente existe, é inteligente e pessoal, seria de se esperar que ele se comunicasse com suas criaturas de maneira mais clara, explícita, que não dependesse apenas das revelações indiretas e parciais da natureza. Ele fez isso? Ele se importa conosco? Creio que sim. E é esse o assunto do próximo capítulo.